Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje iniciar o módulo 1, Fundamentos da Fé Cristã, a videoaula 3, que tem como título O Cristianismo como Religião. Nós falamos que Jesus não veio criar uma religião, ele não veio fundar uma religião, Jesus veio salvar o mundo. No decorrer da história, nós vimos lá em Atos, o povo da história da igreja, os discípulos foram chamados em Antioquia da Síria de cristãos pela primeira vez, e depois veio o termo cristianismo se referindo à crença, à fé dos cristãos, que é baseada na doutrina dos apóstolos no Novo Testamento. Mas a gente entende que muitas vezes a gente se refere ao cristianismo como religião, como tem outras também, outros ismos aí como religião. E eu gostaria de, em primeiro lugar, aqui na aula de hoje, trabalhar a origem da palavra religião. A palavra religião ela vem do latim, religio, significa louvor, reverência aos deuses. Lembremos que os romanos eles eram politeístas. Eles tinham muitos deuses. Então essa etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra, que ela vem do latim, ela pode ter duas origens. Os estudiosos consideram duas possibilidades. A primeira possibilidade é dela estar relacionada ao verbo ligar. Então, o re na frente, seria religar, seria religare, do latim religare, religar, ligar novamente. E também tem a outra possibilidade de ser, dessa palavra estar relacionada com o verbo legere. Espero que seja assim que se pronuncie, legere, que seria o verbo ler. Então, seria relegere, ou seja, seria reler. Então, poderia ser religare, no sentido de religar, unir novamente, e relere, no sentido de reler. E é interessante esse segundo sentido de reler, porque ele indica que os religiosos estão sempre lendo e relendo os seus textos sagrados, de qualquer religião que seja, ele está sempre lendo e relendo o seu texto sagrado. Então é o relegere, ele está sempre relendo. Então traz essa ideia de religião, de ele estar sempre relendo os textos sagrados para fazer a vontade do seu Deus. No nosso caso, nós estamos sempre lendo e relendo a Bíblia, procurando conhecer e fazer a vontade do nosso Deus, que é o Deus de Israel. Então é interessante a gente ter essa ideia de que a palavra religião, ela vem do latim, ela pode significar religare ou relegere, ou seja, religar ou reler. Aqui para o nosso estudo, eu gostaria de particularmente usar a primeira definição, considerar a religião como se fosse religar. Eu estou falando isso porque veio em minha mente aquele texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, que diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E hoje nós também temos essa palavra da reconciliação. Quando nós levamos a mensagem da salvação em Jesus Cristo a uma pessoa perdida, uma pessoa pecadora, uma pecadora não remida, uma pecadora que não se converteu, que não teve uma experiência com Jesus. E nós também temos esse ministério da reconciliação, que é levar essa palavra de reconciliação, trazendo essa pessoa para a presença de Deus.
Mas é interessante esse texto quando a Bíblia diz aqui que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, em nossos delitos. Nós éramos ovelhas sem pastor. Mas nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Em Isaías diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Essa barreira que nos separava de Deus, que eram os nossos pecados. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar a culpa dos nossos pecados, ele estava removendo essa barreira e agora ele estava criando a possibilidade do homem ser novamente reconciliado com Deus, porque por meio do seu sangue para a remissão dos pecados, como ele disse lá na ceia, nós somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Nós cremos que Jesus morreu na cruz para nos salvar e por meio do seu sangue nós temos o perdão dos nossos pecados. E agora esse pecado é removido, essa barreira é removida e agora nós somos reconciliados com Deus. A pessoa que está em Jesus, ela é reconciliada com Deus. É por isso que nós precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Somente Jesus nos religa a Deus. Somente Jesus nos leva à presença de Deus. A Bíblia é bem clara, ela diz que em Jesus Deus estava reconciliando consigo o mundo. Se você não estiver em Jesus, você não está reconciliado com Deus. É necessário que você entenda isto, por isso que nós podemos dizer que Jesus é a nossa religião, porque Jesus novamente nos religou a Deus. Por isso é necessário tomar a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. E é importante nós entendermos então essa questão da religião. Religião é uma palavra que vem do latim, pode ser religare, conforme nós abordamos aqui, que é ligar novamente, ou pode ser relegere, que é no sentido de reler o texto, consultando os textos sagrados para sempre estar fazendo a vontade de Deus, no nosso caso, como cristãos, consultando sempre a Bíblia. Então esse é o sentido da palavra religião. Interessante também outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui, quando nesse texto diz que em Jesus Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. O mundo, nesse sentido, ele tem o sentido de humanidade, igual João capítulo 3, versículo 16, que diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Lembra da expressão de tal maneira que nós abordamos na aula passada? Deus amou ao mundo, Deus amou a humanidade. Agora, o mundo também pode ter o sentido da sociedade corrompida. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 15. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo, a nossa fé, 1 João 5, 4, capítulo 5, versículo 4, então se refere ao mundo como uma natureza, como uma sociedade corrompida. Em João capítulo 12, versículo 19, os fariseus falaram assim a respeito de Jesus. De sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Esse mundo aí são as pessoas. João capítulo 12, versículo 19. Essa colinha está lá na descrição para você copiar, tá? Vou deixar lá. Então, João 12, 19, eis aí o mundo vai após ele, quer dizer, as pessoas, outro significado da palavra mundo. E também é interessante esse em Atos capítulo 17, versículo 24, que diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, é Paulo pregando lá em Atenas,
O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra. Aqui Paulo está se referindo ao mundo como planeta. E também pode ter aplicação como universo também. O mundo também pode ter aplicação não só do planeta Terra, mas também como do universo. Criou o mundo como criou o universo, entendeu? Pode ter esse sentido também. De planeta, de sociedade corrompida, de humanidade e as pessoas, né? Tá lá na descrição para você. Em Atos 17:31, porquanto estabeleceu um dia, Paulo falando também lá na pregação de Atos de Atenas, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Olha só, há de julgar o mundo com justiça. Que mundo? A sociedade corrompida, as pessoas, a humanidade. Aqui não se aplica ao planeta, né? Aqui não se aplica ao planeta, à natureza. Mas pode ser a sociedade corrompida, pode ser o mundo, a humanidade, as pessoas. Então é interessante você entender que o mundo pode se referir, a palavra mundo na Bíblia, ela pode se referir ao universo ou planeta, pode se referir à humanidade, pode se referir à sociedade corrompida, pode se referir ao mundo como as pessoas, como a multidão. Os irmãos, desculpa, eu estou projetando a aula em 10 minutos, mas tem hora que vai escapulir um pouquinho, mas eu creio que vai ser bênção, amém? Assista ao vídeo até o final e depois vai lá na descrição, copia a colinha lá, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de considerar com os irmãos aqui agora é a questão do cristianismo ser uma religião proselitista. O que é o proselitismo? É porque o conteúdo é muito rico, irmãos. Então a gente não pode fazer vídeo curtinho e perder o conteúdo, entendeu? O cristianismo é uma religião proselitista. O que é proselitismo? Proselitismo é a busca de novos fiéis, novos seguidores, para seguir uma nova doutrina. Então, nós pregamos o evangelho para ganhar adeptos, para que vidas se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Então, o cristianismo ele é uma religião proselitista, tem o objetivo de ganhar novos adeptos. No Novo Testamento, nós lemos os prosélitos no Novo Testamento. Esses prosélitos lá do Novo Testamento se referem aos pagãos que tinham se convertido ao judaísmo. Os pagãos que se tinham convertido ao judaísmo, eles é que são os prosélitos lá do Novo Testamento. Lá em Atos dos Apóstolos fala muito sobre isso. Prosélito é todo aquele que abandona uma crença em função da outra. Ou uma crença, uma causa, uma ideologia, pode dizer um posicionamento político, tudo nesse sentido de que você deixa de um em função do outro. No caso, a nossa aplicação aqui é o proselitismo religioso, não é? Ele deixa uma causa em função da outra. Então, conforme eu disse, o cristianismo é proselitista, porque ele procura conquistar novos adeptos por meio da pregação da palavra de Deus. E para terminar a aula, qual a diferença do cristianismo para as outras religiões? Primeiro, é a única religião que apresenta um Deus que perdoa os pecados. Isaías capítulo 55, versículo 7, diz que Deus é rico em perdoar. Em Salmo 103, versículo 3 diz, Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Jesus disse várias vezes, os teus pecados estão perdoados. Ele disse que ele tinha autoridade para perdoar pecados na terra. Então, primeira característica do cristianismo, a diferença dele em relação a outras religiões, é o Deus que perdoa pecado. E a segunda, é a única religião que apresenta um Salvador. É a única religião que apresenta alguém que promete a vida eterna. Ele perdoa os seus pecados e ele te dá a vida eterna. Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Por isso que vale a pena ser cristão. Por isso que vale a pena seguir Jesus Cristo. Andar nos caminhos do Senhor. Ser fiel até a morte.
perseverar na presença de Deus. Então, um breve resumo, nós falamos sobre a origem da palavra religião, religare, de religar, ou relegere, de reler os textos sagrados. Nós falamos sobre os significados da palavra mundo na Bíblia, como humanidade, como multidão, como universo ou planeta, como a sociedade corrompida. Nós falamos também que o cristianismo é uma religião proselitista, e nós falamos que a diferença do cristianismo para outras religiões é que o cristianismo, ele é o único que apresenta um Deus que perdoa pecado, e o único que perdoa pecado, ele apresenta um Deus que perdoa pecado e que te dá a vida eterna. Então, é extraordinário a gente começar a estudar, não é? E conhecer um pouco mais sobre o cristianismo. Eu desejo, irmãos, que Deus abençoe a todos abundantemente. Desculpa, essa aula prolongou um pouco, mas o conteúdo exigiu que assim fosse. E eu creio que foi um conteúdo rico e que acrescentou muito ao seu conhecimento. Vai lá na descrição, copia lá o conteúdo que estará disponível e capricha no caderninho de anotação. Vai valer a pena. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.